Quantas vezes você já olhou para o céu em silêncio, com o coração apertado, e se perguntou: será que ele ainda está me ouvindo? Em meio ao barulho do mundo, aos desafios que não cessam, aos sonhos que parecem cada vez mais distantes, nasce essa dúvida: será que Deus ainda se lembra de mim? A verdade é que, muitas vezes, é exatamente quando tudo parece parado que o céu está mais ativo. O silêncio de Deus não é sinal de ausência, mas de construção. Ele trabalha nos bastidores, em detalhes que os nossos olhos não conseguem perceber. Talvez você esteja atravessando uma estação em que nada parece acontecer, em que suas orações parecem se perder no ar. Mas o céu continua se movendo, ainda que você não veja. Deus não está calado porque te abandonou. Ele está preparando algo que seus olhos ainda não estão prontos para ver. E é nesse processo que a fé se fortalece. Porque confiar sem entender é uma das formas mais poderosas de adoração. Continuar caminhando sem enxergar o destino é prova de maturidade espiritual. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem foi preparada para encontrar exatamente esse momento do seu coração, o instante em que você pensava em desistir, mas ainda segurava uma ponta de fé. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você compreende que até o sofrimento faz parte de um plano maior, até a dor ganha propósito. As lágrimas deixam de ser sinal de fraqueza e se tornam sementes de milagre. Há uma sabedoria divina sendo revelada em meio à sua aflição. Respire fundo. Algo do céu está prestes a ser ativado dentro de você. Você já sentiu como se estivesse vivendo um chamado que ninguém ao seu redor entende? Como se houvesse algo pulsando dentro de você, uma inquietação que insiste em não te deixar em paz. Isso não é loucura. É espiritual. É o céu ativando dentro de você um propósito que ainda está sendo revelado. Deus não escolhe pelo que você tem, mas pelo que Ele vai construir em você. E a prova da escolha não é a ausência de lutas, é a força inexplicável que te mantém de pé mesmo quando tudo desaba. É a paz que te visita no meio da guerra. É a esperança que insiste em florescer mesmo quando o terreno parece seco. Talvez você não tenha títulos, não tenha palco, nem reconhecimento humano. Mas isso nunca foi critério para o céu. Deus sabe quem você é. Ele viu o que ninguém viu. Ouviu as orações silenciosas, os choros escondidos, os momentos em que você sorriu por fora enquanto se despedaçava por dentro. E tudo isso foi contado diante do trono. Você foi separado no meio da multidão. E isso incomoda. Porque enquanto muitos se satisfazem com a superfície, você anseia por profundidade. Enquanto o mundo tenta te empurrar para um padrão, o Espírito Santo te chama para um lugar secreto. Para uma intimidade que transforma, cura e revela identidade. A inquietação que você sente é um sinal de ativação. É como se o invisível estivesse gritando dentro de você: existe mais. Existe um plano maior. E a boa notícia é que quem Deus escolhe, Ele também capacita. Mesmo que você não se sinta pronto, mesmo que duvide de si, Deus sabe exatamente o que vai fazer através da sua vida. Quantas vezes você segurou o choro para não preocupar ninguém? Quantas vezes orou baixinho, sem força, apenas sussurrando um amém enquanto o mundo dormia? Essas pequenas atitudes, que aos olhos humanos podem parecer insignificantes, têm um valor imenso diante de Deus. Ele vê. Ele anota. Ele honra. É no secreto que a verdadeira fé se manifesta. É quando você decide confiar mesmo sem respostas, perdoar mesmo sem forças, continuar mesmo sem reconhecimento. É aí que nascem as sementes invisíveis que florescem diante do trono. O mundo pode não perceber, mas o céu registra cada detalhe com precisão divina. A fidelidade no meio da dor carrega um peso espiritual que escapa à lógica humana. Deus não precisa de holofotes para agir. Ele trabalha onde ninguém mais vê. Ele separa os que confiam no silêncio dos que só seguem quando tudo está bem. E é nesse silêncio que ele forma guerreiros com corações moldados pela perseverança e pela fé prática. Você pode até não ver os frutos agora, mas já está colhendo no espírito. A paz no meio do caos. A força que você nem sabia que tinha. A sensibilidade para ouvir a voz de Deus quando todos estão gritando.
Tudo isso é colheita de um esforço fiel que só o céu testemunhou. E o mais extraordinário? Esse processo está moldando quem você está se tornando. Deus não apenas repara o que foi quebrado, Ele transforma. Ele te reconstrói por dentro com uma nova estrutura mais forte, mais sensível, mais cheia de propósito. O que você está vivendo agora pode até parecer confuso, mas para Deus tudo faz parte de um plano detalhado de restauração. Ele não apenas conserta o que foi danificado, Ele transforma a essência. Onde você enxerga ruínas, Ele vê solo fértil para um novo começo. Esse recomeço não é superficial. É profundo. Vai além das palavras motivacionais. Ele toca as emoções, o corpo e o espírito. Deus está rompendo ciclos de medo, traumas antigos, noites mal dormidas, e colocando no lugar paz, direção e cura. E mesmo que pareça demorado, esse processo é real e já começou. Às vezes, o primeiro sinal é sutil, um versículo que mexe com você, um alívio repentino no peito, uma vontade de orar que antes você não sentia mais. Não ignore esses sinais. Eles são provas de que o céu está se movendo. Deus está reativando áreas que você nem lembrava mais de pedir socorro. Porque Ele nunca esquece. E quando Ele olha para as partes da sua história que você preferia esconder, não há julgamento. Há misericórdia. Deus não quer te envergonhar. Ele quer te curar. Aquilo que hoje você esconde com dor pode se tornar amanhã o testemunho que levanta outras pessoas. Onde havia confusão, Ele vai trazer clareza. Onde havia dor, Ele vai revelar propósito. Inclusive, o toque de Deus não alcança apenas o emocional, Ele visita o físico também. Enfermidades estão sendo confrontadas por promessas maiores. E mesmo que o diagnóstico diga outra coisa, a última palavra é dele. Nunca subestime o que uma oração cheia de fé pode ativar em sua saúde, na sua mente e nas suas decisões. Deus não está apenas ajeitando o que quebrou. Ele está criando algo novo, com estrutura reforçada. Como um oleiro que pega os cacos, ao invés de colar do jeito antigo, decide fazer uma nova forma mais resistente, mais bela, mais útil. Você pode estar sentindo como se estivesse sendo desmontado por dentro. Mas a verdade é que está sendo remodelado. Deus está te dando novos olhos para enxergar, um novo coração para sentir e uma nova paz para caminhar com segurança. E tudo isso é só o começo. Porque quando Deus transforma alguém por dentro, essa mudança começa a irradiar para fora. Lares são impactados, relacionamentos são curados, ambientes inteiros são purificados pela presença dele fluindo de dentro de você. O que hoje parece bagunça, amanhã será reconhecido como milagre. Essa restauração não é momentânea. Ela é contínua. E sim, o processo pode doer, mas a glória que vem depois é incomparável. Deus não precisa de grandes sinais para provar que está agindo. Muitas vezes, o maior sinal é justamente a paz no meio da tempestade. Ele fala na calma, não no caos. A confirmação da vontade de Deus raramente vem com trovões. Quase sempre ela vem com uma paz profunda que contradiz a situação. É a calmaria interna que mostra o alinhamento com o céu, mesmo quando tudo à volta parece fora de lugar. Não se assuste com o movimento interno. Aquela sensação de que tudo está sendo sacudido não é destruição, é realinhamento. Deus está reorganizando pessoas, sentimentos, ideias e decisões. Ele está fechando portas que você insistia em manter abertas, não por maldade, mas por amor. Porque Ele sabe o que está protegendo. Nem sempre Deus vai explicar tudo. Às vezes, a única instrução será confia e caminha. E é aí que a verdadeira obediência se manifesta. Obedecer sem mapa, sem saber o que virá depois, exige fé. Exige maturidade espiritual, exige coragem para abrir mão do controle e confiar nos planos do céu. Abrir mão do que é confortável dói. Esperar quando o mundo grita por pressa cansa. Mas quando você escolhe obedecer mesmo sem entender, você está dando um passo na direção da maturidade espiritual. Deus honra isso. Ele honra quem não exige explicações para continuar. Esse alinhamento com a vontade dele corrige nossa visão. De repente, o que antes parecia urgente perde a importância. O que era prioridade se mostra supérfluo.
E o que parecia pequeno ganha um peso eterno. Essa mudança de perspectiva é um dos maiores milagres que você pode experimentar. Você não precisa entender tudo agora. Basta seguir a luz que Deus acendeu no seu caminho. Porque até os desvios, quando entregues a Ele, se tornam parte do plano. A direção que vem de Deus não gera confusão, mas reposicionamento. E é esse novo ciclo que está começando a se formar dentro de você. Esse é o tempo de ajustes finos. Conversas que mexem com seu espírito. Decisões que você não consegue mais adiar. Sensações de que certos lugares não te pertencem mais. Não encare isso como bagunça. Encare como uma obra sendo refinada pelas mãos do Criador. Deus está te reposicionando. Ele está desconectando você de ambientes limitantes e te guiando para espaços onde sua identidade será revelada com clareza. E tudo isso começa internamente, com uma simples e poderosa escolha obedecer mesmo sem entender. Relacionamentos são ferramentas nas mãos de Deus. Por meio deles, Ele molda, cura e nos aproxima do propósito. E talvez, sem você perceber, o Senhor já esteja visitando áreas da sua vida que pareciam irreconciliáveis. Laços rompidos por mágoas, afastamentos dolorosos, alianças enfraquecidas, tudo isso está no radar do céu. Ele é especialista em restaurações. Às vezes, o que parecia perdido não estava destruído, apenas aguardava o tempo certo para ser restaurado. Isso vale para amizades antigas, conexões familiares, casamentos desgastados e até alianças espirituais. O que é de Deus, o tempo não apaga. E o que foi separado por amor e proteção, também é parte do cuidado divino. Mas nem todo vínculo voltará. E isso também é cura. Deus está limpando o terreno da sua vida emocional, removendo conexões tóxicas, alianças que drenavam sua energia e desviavam sua missão. Essa limpeza pode ser dolorosa, mas é necessária para abrir espaço para relacionamentos alinhados com o novo tempo que Ele está liberando sobre você. A verdadeira restauração começa por dentro. É perdoar quem nem pediu perdão. É abrir mão de ter razão para preservar a paz. É deixar que o Espírito Santo seja o mediador dos seus relacionamentos. Isso exige coragem e fé, porque exige vulnerabilidade. Mas onde a entrega sincera, sempre nasce um novo começo. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, mas são espiritualmente coerentes. E você vai perceber essa mudança nas próximas conexões, pessoas com maturidade emocional, com sede de Deus, com propósitos que se somam ao seu. Deus está curando o que foi rompido, costurando o que estava esgarçado e preparando novos vínculos que serão bênção e não peso. Todos nós temos capítulos que gostaríamos de apagar. Decisões precipitadas, palavras ditas no impulso, caminhos que hoje parecem ter nos afastado de quem deveríamos ser. Mas Deus não nos chama para viver presos ao que passou. Ele nos chama para vivermos à luz da redenção. A graça de Deus não ignora seu passado. Ela o transforma. Ela não vem para apagar sua história, mas para ressignificá-la. Aquilo que te envergonha hoje pode se tornar o maior testemunho da fidelidade dele amanhã. O que para você parecia fim, para Deus é apenas matéria-prima para um novo começo. E esse recomeço começa com perdão. Primeiro, o perdão de Deus sobre a sua vida. Depois, o mais difícil perdão que você precisa liberar a si mesmo. Você não é mais o que fez. Você é quem Deus está moldando agora. E esse processo de restauração é tão profundo que até as lembranças dolorosas passam a ter outro significado. Quando o Espírito Santo entra em uma história, ele não apaga cicatrizes, ele cura feridas. Cicatriz não dói, apenas lembra que houve cura. E isso é redenção. É olhar para trás e não ver mais dor, mas sim o quanto você cresceu. O quanto Deus te sustentou. O quanto Ele foi bom mesmo quando você não merecia. Libertar-se do passado é também uma decisão diária. É escolher não alimentar pensamentos tóxicos, não voltar a lugares que ferem a alma, não se envolver com o que te afasta da presença. É abrir espaço para a leveza, para o novo, para a vida que Deus está preparando para você agora. A redenção não se explica com palavras.
Ela se percebe nas atitudes, nas escolhas, na paz silenciosa que passa a habitar o coração. Pessoas ao seu redor vão notar a mudança. Vão ver que algo mudou mesmo que você não diga uma palavra. Porque onde havia peso, agora há liberdade. Onde havia condenação, agora há identidade. Existe algo transformador em descobrir quem você é aos olhos de Deus. Não é mais sobre o que o mundo diz, nem sobre os rótulos que tentaram colar em você. É sobre o que o céu declarou antes mesmo de você nascer. Você é filho. Você é filha. Escolhido. Separado. Marcado por um propósito eterno. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que era só mais um. Mas há um selo espiritual sobre a sua vida que não pode ser apagado por rejeição, queda ou medo. E agora chegou o tempo de você se mover com essa consciência. A identidade que Deus te deu precisa ser ativada por dentro e manifestada por fora. Essa ativação muda tudo. Muda suas atitudes, sua forma de enxergar o mundo, sua maneira de se relacionar. Você começa a andar com mais autoridade, não porque é melhor que os outros, mas porque sabe que não está mais sozinho. A presença de Deus vai com você. A missão que Ele te deu carrega impacto eterno. E é exatamente por isso que você tem enfrentado tanta resistência. Quanto maior o propósito, maior o ataque. Mas agora que você está despertando para a sua verdadeira missão, o céu começa a te treinar. E o treinamento não virá pelo conforto, mas pela constância. Cada desafio molda. Cada silêncio te refina. Cada aparente atraso te posiciona. A missão não é glamour, é entrega. É servir mesmo sem ser visto. É obedecer mesmo sem aplausos. Mas é também descobrir um tipo de satisfação que o mundo não pode oferecer, a alegria de cumprir o plano de Deus para a sua vida. E quando você vive pelo que o céu escreveu, a recompensa vem em paz, em frutos, em cura e em direção. Você não está mais procurando o seu lugar no mundo. Agora, você está entendendo o seu lugar no plano de Deus. E isso muda tudo: suas decisões, seus vínculos, seu modo de amar, de agir, de perdoar. Essa identidade celestial não é uma ideia abstrata, é um chamado diário para transformar o ambiente por onde você passa. Chega um momento em que Deus para de apenas te consolar e começa a te impulsionar. É quando os dons que estavam adormecidos dentro de você começam a despertar. Aquilo que antes era só um sussurro se transforma em direção clara. O que parecia adiado começa a florescer. Porque agora, finalmente, você tem raízes. Talvez você ainda se ache pequeno demais, incapaz demais, imperfeito demais. Mas os dons de Deus não se baseiam em aparência, nem em habilidade natural. Eles são sementes espirituais plantadas com precisão no seu interior. E quando o Espírito sopra, até quem achava que não sabia falar começa a abençoar com palavras de sabedoria, cura e esperança. Você já não corre mais por desespero. Agora caminha por convicção. A ansiedade que antes te dominava dá lugar à direção. Isso é ativação. É quando a vontade de Deus começa a se mover dentro de você, mesmo que ainda não haja nenhuma evidência externa. A fé verdadeira age antes de ver o fruto. E sabe o que confirma que esse tempo chegou? O incômodo. Aquela sensação de que você está grande demais para a rotina antiga. De que o ambiente onde você está já não te comporta mais. Isso não é orgulho. É propósito pressionando de dentro para fora. Deus está te reposicionando. Ele está tirando você de espaços pequenos e te conduzindo a lugares onde seu dom será revelado, não para sua glória, mas para que ele seja conhecido através de você. Talvez seu dom seja consolar, ensinar, interceder, criar, liderar. Não importa qual seja o céu, não mede performance, mede entrega. Você não foi chamado para se esconder. Os dons que Deus te deu foram feitos para iluminar. E esse é o tempo onde o que estava escondido vai começar a brilhar. Você não é mais apenas uma semente, está começando a frutificar. Nem todo milagre vem acompanhado de luzes, visões ou anjos aparecendo. Às vezes, o maior milagre é simplesmente acordar em paz depois de noites marcadas por ansiedade. É levantar da cama mesmo sem ter certeza de como o dia vai terminar.
É encontrar forças onde antes só havia cansaço. Deus está te ensinando a enxergar o extraordinário no meio do comum. A reconhecer o sobrenatural disfarçado de cotidiano. Porque é ali, nos detalhes que a maioria ignora, que ele mais se revela. Milagre é aquela resposta que chega no momento exato. É aquela ligação que muda tudo. É ouvir um "eu te perdoo" que parecia impossível. A verdade é que o céu orquestra encontros, palavras, decisões e até silêncios com uma precisão que só a sensibilidade espiritual pode captar. Por isso, precisamos aprender a abrir os olhos da alma. Os milagres não sumiram. Eles apenas se tornaram mais sutis. Milagre é quando o coração que sangrava agora pulsa em paz. Quando a lembrança já não fere. Quando o perdão encontra espaço e a tranquilidade toma o lugar da angústia. É ver a mão de Deus nos vínculos restaurados, nas emoções curadas, nas finanças equilibradas, na esperança que renasce de forma inesperada. Você não precisa de grandes manifestações para perceber que está vivendo um tempo divino. Basta observar. A gratidão constante é como um ímã que atrai ainda mais milagres. Quanto mais você reconhece o agir de Deus nas pequenas coisas, mais o céu se manifesta nas grandes. E de repente você percebe aquilo que ontem era só um pedido de oração. Hoje é sua realidade. Você está vivendo exatamente o que um dia apenas sonhou. Essa é a beleza dos milagres silenciosos. Eles não fazem barulho, mas mudam destinos. A fé que sustenta não é sempre a que grita, que prega, que aparece. Muitas vezes, é a fé que resiste calada. Aquela que ninguém vê, mas que permanece firme quando tudo ao redor está desmoronando. É a fé de quem continua orando mesmo sem sentir nada, de quem confia mesmo quando não há mais sinais. Você não precisa ter uma fé perfeita. Precisa apenas de uma fé viva. Como uma semente pequena, mas cheia de potencial. Deus não espera que você seja inabalável, Ele espera apenas que você não desista. E cada dia em que você escolhe confiar, mesmo cansado, está regando promessas que ainda vão florescer. Mesmo quando parece que nada muda, algo está germinando. Fé também se traduz em atitudes. É agradecer em vez de reclamar. Orar em vez de temer. Permanecer em vez de fugir. São essas escolhas diárias que moldam o espírito e constroem a história que Deus escreveu para você. Aquilo que você faz nos bastidores quando ninguém está olhando, quando não há plateia, é exatamente o que o céu usa para preparar o palco do seu testemunho. Deus honra a constância. Ele responde à fidelidade silenciosa com recompensas visíveis no tempo certo. Já reparou como algumas pessoas parecem ter mais sorte? Muitas vezes não é sorte, é fé aplicada. É gente que planta em tempos secos, que serve sem reconhecimento, que ora quando ninguém mais tem forças. Isso é o que atrai o sobrenatural, uma constância sustentada por um coração sincero. E sim, haverá dias em que tudo o que você conseguirá dizer será: Deus, me ajuda. E isso basta. Porque fé não é ausência de dúvida. Fé é insistência, mesmo com dúvida. É ter a coragem de não soltar a mão de Deus, mesmo quando não se entende para onde Ele está te levando. O tempo de Deus não falha. Por mais que o relógio humano grite pressa, o céu trabalha com perfeição. O que hoje parece atraso é, na verdade, preparo. Deus está cultivando raízes antes de liberar os frutos. E quem permanece em fé, mesmo sem entender os ciclos, sempre colhe no tempo certo. A sua fé tem construído um ambiente espiritual que está prestes a florescer. Enquanto você ora, serve, semeia e espera, algo está sendo estruturado nos bastidores do invisível. E quando chegar a hora, e ela vai chegar, tudo fará sentido. Você entenderá que nada foi em vão. Que cada lágrima regou uma semente. Que cada renúncia alimentou a colheita. A constância que você tem mostrado é a base sobre a qual Deus está erguendo uma nova estação. Você não está apenas resistindo, você está edificando. Mesmo nos dias em que parece estar parado, sua fé está em movimento. E quando o céu se manifesta, ele encontra solo fértil em corações que não desistiram. E talvez, sem perceber, você já esteja experimentando o início da resposta. A paz que aumentou. A direção que veio em silêncio.
A força que surgiu do nada. São sinais de que a nuvem já começou a se formar. Mesmo que ainda pequena, ela é promessa de chuva. E chuva no tempo certo é sinal de milagre chegando. A fé que permanece se torna a ponte para o impossível. Ela constrói o invisível que sustenta o visível. E Deus, que vê o oculto, é fiel para recompensar a vista de todos. Você vai olhar para trás e entender foi aquela fé silenciosa, aplicada com sinceridade, que gerou um milagre visível que ninguém vai conseguir explicar. Continue. O céu está mais próximo do que você imagina. Agora que você ouviu tudo isso, há uma pergunta que ecoa em seu espírito: o que você vai fazer com essa palavra? Vai deixá-la ser apenas mais um vídeo que tocou por alguns minutos? Ou vai permitir que ela transforme sua essência, suas escolhas, sua rota? Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele está te chamando para um novo ciclo. Um ciclo onde a fé deixa de ser apenas sentimento e se torna prática. Onde a esperança deixa de ser teoria e se transforma em ação. E essa decisão só você pode tomar. Qual área da sua vida ainda está presa ao passado? Que parte da sua caminhada precisa de realinhamento? Onde você precisa confiar mais no plano de Deus do que nos seus próprios olhos? São perguntas que o Espírito Santo sopra agora, com amor, pedindo sinceridade e não perfeição. Porque é com sinceridade que começa a transformação. Quando você diz: Deus, eu não sei tudo, mas eu quero. Quando você admite: eu estou cansado, mas eu creio. Quando você declara: eu estou aqui, com o que tenho, me usa. Esse é o tipo de fé que move o céu. O chamado não é para os prontos, é para os disponíveis. Os que dizem sim, mesmo sem entender tudo. Os que escolhem dar um passo de cada vez. Os que decidem que não vão mais esperar se sentir fortes para começar, mas que vão começar mesmo frágeis, porque sabem que a força vem do alto. A transformação começa quando a fé se levanta do chão da emoção e decide caminhar. Quando a alma cansada escolhe crer mais uma vez. Quando o coração ferido decide amar outra vez. Quando a mente inquieta se aquieta diante da presença. E é aí que o novo começa. É nesse ponto que o ciclo vira. Que a promessa se ativa. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma promessa viva escrita sobre a sua história. Uma promessa que o tempo não apaga, que o mundo não cancela e que as dores não anulam. O céu inteiro está envolvido no cumprimento dela. E por isso, por favor, não desista agora. Levante-se com ousadia. Alinhe sua mente, seu coração e seus passos com a presença de Deus. Declare com fé: eu creio. Porque quando você diz isso com verdade, algo no mundo espiritual se move. Correntes caem. Portas se abrem. Corações são fortalecidos. E o impossível começa a ceder diante da sua fé. Lembre-se, Deus ainda está dizendo: confia, eu estou no controle. E essa palavra não é só consolo. É direção. É impulso. É ativação. Você está mais perto do que imagina. Mais forte do que acredita. Mais preparado do que pensa. Que essa mensagem não fique só como um alívio momentâneo. Que ela seja um marco. Um divisor de águas. Que você olhe para esse momento e diga: foi aqui que eu decidi caminhar com fé, mesmo sem entender tudo. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E se deseja continuar essa jornada com mensagens que edificam, fortalecem e reacendem sua fé, junte-se a nós. Aqui, toda semana, temos palavras vivas que alimentam o espírito. Você é bem-vindo nessa família de fé. Porque sim, há um propósito, há um plano e há um Deus que não esqueceu de você.